Terça-feira, 29ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. Bem, após a grande festa de ontem, no qual entrávamos em contato com Santo Inácio de Antioquia, no início do segundo século cristão, bispo e mártir, hoje temos outra grande festa, a comemoração de São Lucas, o evangelho deste ano C, evangelho que ouviremos até o fim de novembro, fechando um ciclo começado em novembro de 2021. Para então, em 2023, cedermos nosso ouvido à leitura contínua dos 28 capítulos de São Mateus. São Lucas nasceu de família pagã, converte-se à fé e acompanha o apóstolo Paulo, tornando-se seu secretário, de cuja pregação é reflexo o evangelho que escreveu. Transmitiu no outro livro, intitulado Atos dos Apóstolos, os primeiros passos da vida da igreja até a primeira estadia de São Paulo em Roma. Vejam, ele não é um historiador, e o é. Tem um discurso historiográfico, mas ele é um homem inspirado pelo Espírito Santo para, primeiro, na sua dupla obra, transmitir, ele mesmo diz, a Teófilo, nos 2 livros dedicados, aquilo que Cristo ensinou e realizou. Então não se trata de uma simples história da igreja, que será feita de modo magnífico por Eusébio de Cesareia, um bom tempo depois, mas se trata de fato de uma experiência de comunicação e de revelação sobre Cristo, sobre a igreja. Ouçamos de um Papa muito importante do sexto século. Já o ouvimos várias vezes e o ouviremos sempre com prazer. Trata de São Gregório Magno, o Papa. Vejam que alguns santos ou personagens históricos recebem esse título, Magno ou Magno, de magnitude. Nós temos no mundo não cristão Alexandre Magno e na igreja São Gregório Magno, entre outros. O Senhor acompanha os seus pregadores. Nosso Senhor e Salvador, caríssimos irmãos, ora por palavras, ora por fatos, nos adverte. Com efeito, até mesmo suas ações são preceitos, porque ao fazer alguma coisa em silêncio, dá-nos a conhecer aquilo que devemos realizar. Eis que envia 2 a 2 seus discípulos a pregar, já que são 2 os preceitos da caridade, o amor a Deus e ao próximo. O Senhor envia a pregar os discípulos 2 a 2, indicando-nos com isso, sem palavras, que quem não tem caridade para com o próximo, de modo algum deverá receber o ofício da pregação. Muito bem se diz que os enviou diante de sua face a toda a cidade local aonde ele iria. São Lucas capítulo 10, versículo 1. O Senhor vai atrás de seus pregadores, porque a pregação vai à frente e depois chega o Senhor, a morada do nosso espírito, quando as palavras de exortação o precedem e por elas o Espírito acolhe a verdade. Por esse motivo, Isaías fala a seus pregadores: preparai o caminho do Senhor, aplainai as veredas de nosso Deus. Isaías 43. E o salmista: abri caminho para aquele que sobe do ocaso. Salmo 67:5.
Sobe do ocaso o Senhor, porque onde morreu, na paixão, e ali mesmo, ao ressuscitar, manifestou sua glória. Sobe do ocaso, porque a morte que aceitou, ressurgindo, calcou-a aos pés. Portanto, abrimos caminho ao que sobe do ocaso, quando nós vos pregamos sua glória, para que, vindo a ele próprio depois, vos ilumine com a presença do seu amor. Ouçamos o que ele diz quando envia pregadores. A messe é grande, são poucos os operários. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que envie operários ao seu campo. São Mateus, capítulo 9, versículos 37 a 38. Para a grande messe, poucos operários. Coisa não sem imensa tristeza podemos repetir. Pois embora haja quem escute as palavras boas, falta quem as diga. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes. Todavia, raramente se vê um operário na messe de Deus. Porque aceitamos sim o ofício sacerdotal, mas não cumprimos o dever de ofício. Mas pensai, irmãos caríssimos, pensai no que foi dito. Rogai ao Senhor da messe que envie operários ao seu campo. Pedi vós por nós, para que possamos fazer coisas dignas de vós. Que a língua não se entorpeça por não querer exortar. Tendo recebido o encargo de pregar, não vá no silêncio condenar-nos diante do justo juiz. Palavras dramáticas, hein? Mas muito bonitas. Sobretudo, eu ouço como sacerdote, com muita força, o fato dele dizer que, porque aceitamos, sim, o ofício sacerdotal, mas não cumprimos o dever de ofício. Isso vale para 2 sacramentos grandes, aliás, 3, né? O batismo, esse munus sacerdotal régio de toda a igreja. Depois, o matrimônio, e depois não querem viver segundo as regras do matrimônio e os deveres de ofício do matrimônio. E nós, sacerdotes, que fomos ordenados para sermos, e é muito bonito o Papa dizer, interpretando São Lucas no capítulo 10, quando se diz que eles iriam diante da sua face a toda a cidade aonde ele deveria ir. São Lucas 10, 1, o envio dos discípulos. Ora, além da caridade que une quem fala e autoriza quem prega, há também este dado. Ele diz muito bem, a pregação chega primeiro, Cristo se torna amado, porque a pregação vai à frente, e depois chega o Senhor à morada do nosso espírito, quando as palavras de exortação o precedem, e por elas o Espírito acolhe a verdade. Veja que beleza isso, a importância de uma catequese de verdade, não esse blá blá blá. A importância de uma homilia feita com inteligência, acurada espiritualidade, clareza de exposição. E no mundo moderno, isso sim, tempo limitado. Muitas vezes pega o microfone e se divaga, até com coisas interessantes, mas por fim, a Assembleia não o acompanha e perde tudo o que ele disse. Sermões longos, dispersos, que nem tem uma tecedura que tem início, meio e fim, faz com que os fiéis durante anos, já que é limite às vezes de alguns sacerdotes, esta paróquia, este ambiente, raramente sai da igreja com uma mensagem que preparou o caminho para Cristo, que os visitou na Eucaristia. Isso é um dado litúrgico, primeiro a pregação do Evangelho, e depois
entra no universo das nossas preocupações.